Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria conversar com vocês sobre dois patrimônios institucionais que o nosso país tem quando se fala em programas de desestatização, quando se fala em programas de participação privada em infraestrutura. Um desses patrimônios institucionais foi violado, foi ameaçado por uma recente decisão do STJ que permitiu a encampação da concessão da linha amarela, pelo município do Rio de Janeiro, sem pagamento prévio de indenização. Então eu queria hoje explicar esses dois patrimônios institucionais que o nosso país tem, que o nosso país, digamos assim, acumulou ao longo dos anos em relação a programas de desestatização, em relação a programas de participação privada em infraestrutura. O primeiro patrimônio sobre o qual eu queria falar foi exatamente o ameaçado pela decisão recente do presidente do STJ, que permitiu que o processo de encampação da linha amarela seguisse sem o pagamento da indenização por investimento não amortizado. O patrimônio que nós acumulamos é o patrimônio de um país onde inexiste já há muitos anos, desde a década de 40, é o que eu consegui mapear aqui nas minhas pesquisas, há muitos anos inexiste expropriações injustas, inexiste a tomada de propriedade privada sem seguir o procedimento legal para isso e sem prévia indenização a valores de mercado. No nosso país, desde a década de 40, que a gente vem rigorosamente seguindo as regras previstas para isso e pagando previamente as indenizações. Tudo isso sempre quando há desvios aqui e ali na via administrativa, isso é submetido ao judiciário e corrigido e devidamente corrigido. Então, isso é um patrimônio institucional que nós temos, e eu me lembro muito bem quando eu trabalhei no governo anos atrás, que quando eu estava em reuniões em órgãos multilaterais fora do país ou em colóquios internacionais, eu podia bater no peito e dizer: olha, no Brasil não temos esse problema, não temos o problema das expropriações injustas. E isso a questão da encampação nos contratos de concessão digamos, uma manifestação específica disto, de não termos expropriações injustas. A regra prevista na Lei 8987, a Lei de Concessões, diz que para haver a encampação, ou seja, a extinção por razões políticas da concessão, a retomada da concessão por razões políticas, é preciso haver prévia autorização legislativa e o pagamento prévio de indenização. Isso é extremamente importante, porque esse é um risco com o qual os investidores não conseguem lidar. Você imagina o seguinte: a estrutura de um projeto de infraestrutura, a estrutura econômico-jurídica de um projeto de infraestrutura, exige geralmente que o investidor faça um enorme investimento no princípio do contrato, um investimento pujante na melhoria ou na implantação da infraestrutura, que ele vai amortizar e remunerar cobrando tarifa dos usuários ao longo de 20, 30 anos, após os quais que ele terá efetivamente remunerado o seu investimento. Ora, se o poder público, se a administração pública, se o governador, o prefeito ou o presidente da vez puder simplesmente tomar a concessão do concessionário, particularmente depois que ele fez o ciclo de investimentos, depois que ele fez investimentos relevantes, ele não conseguirá se remunerar, não conseguirá amortizar o seu investimento. E esse é um risco, que se houver de fato, se não houver uma estrutura institucional que proteja o concessionário disso, que proteja o investidor disso, esse é um risco que ele não tem como lidar, não tem como mitigar, não tem como fazer seguro, não existe meios dele lidar se a estrutura institucional do país
não o proteger contra esse oportunismo, contra essa decisão populista, né? Geralmente de retomar para usufruir dos benefícios do investimento que foi feito pelo concessionário sem manter a cobrança de tarifa, que digamos assim, a obrigação contraposta, né, à realização desse investimento. Portanto, esse é um patrimônio institucional que o nosso país tem, e a gente pode bater no peito, né, em qualquer órgão multilateral, em qualquer instância de representação institucional, e dizer que o Brasil é um país onde você não tem expropriação injusta, não tem esse risco, e, portanto, né, é um país muito mais seguro para investir do que alguns dos seus pares, particularmente na América Latina, né? A América Latina tem um histórico de todas as vezes que um novo governo assume, ele simplesmente ignora todos os contratos que foram feitos pelo governo anterior e promove processos que ficaram famosos, né, sob o nome de nacionalização, processo de nacionalização das suas concessões, das suas empresas, etc., das empresas que foram vendidas, das concessões que foram celebradas no governo anterior. E esse tema nos leva ao nosso segundo patrimônio institucional, né? O Brasil, em 2003, quando Lula assumiu, havia expectativa, com base em tudo que a gente presenciou na nossa história e na história da América Latina, havia expectativa de que Lula promovesse um grande processo de nacionalização de todas as concessões, de todas as desestatizações, as privatizações que havia sido feita nos governos anteriores, né? É verdade que o governo Lula teve uma relação bastante, digamos assim, mal resolvida com as desestatizações, sobretudo até ali 2007, né? Quando houve as concessões de rodovia, outubro de 2007, quando houve as concessões de rodovias, 7 lotes de concessão rodoviária federal, que a partir dali a relação se mudou um pouco, mas até ali a relação do governo Lula com não só com as desestatizações, mas com toda a infraestrutura, com toda a estrutura institucional montada para as desestatizações, uma relação muito difícil, né? Houve tentativas claras de reduzir o poder das agências, de reduzir a independência das agências, as nomeações de diretores das agências também foram muito problemáticas, né? O perfil dos diretores, os cargos ficavam vagos por muito tempo, então teve uma relação que não foi uma relação fácil com a estrutura institucional que havia sido montada nos governos anteriores para a desestatização. Mas, mesmo assim, é preciso reconhecer que o governo Lula teve o mérito de criar um outro patrimônio institucional, e é esse o segundo patrimônio institucional que eu quero falar para vocês, que é Lula não realizou um processo sistemático de nacionalização das concessões de PPP. É interessante a gente lembrar que em 2002, né, no segundo semestre de 2002, foram vendidas concessões, por exemplo, de rodovias aqui no estado de São Paulo, a preço de banana, porque se esperava, de fato, que ocorresse um processo de nacionalização, caso Lula se elegesse, né? Havia essa expectativa no mercado, e uma expectativa que, se você imaginar, olhar o histórico da América Latina, é uma expectativa bem razoável, mas o governo Lula não fez isso, né? Então o nosso país teve uma mudança, uma alternância de poder ali em 2002, 2003, chegou ao poder um partido que era considerado, né, um partido ali próximo do que se pode chamar de extrema esquerda, né, naquela época. O PT mudou muito, né, de lá para cá, mas próximo do espectro ideológico, estava ali muito próximo do que seria a extrema esquerda, né, e
apesar disso, né, apesar de ter assumido um partido da extrema-esquerda, a gente não teve um processo de nacionalização, a gente não teve um processo de retomada das concessões, processo sistemático, a gente não teve um processo de reversão dos contratos de privatização que ocorreram no passado. Então, o país tem esses dois patrimônios institucionais que são patrimônios muito particulares na América Latina. Talvez o único país comparável ao nosso em relação a isso na América Latina seja o Chile, né? Então, temos esses dois patrimônios. Primeiro, não há expropriações injustas e a nossa regra sobre encampação, sobre a impossibilidade de encampação das concessões sem pagamento prévio de indenização e sem prévia autorização legislativa é uma expressão disso. E esse país, mesmo quando a gente teve alternância de poder com a entrada, né, de um partido que na época, no espectro ideológico, poderia ser visto como um partido de extrema esquerda, mesmo neste caso, a gente não teve um programa de nacionalização, um programa de reversão das privatizações, das desestatizações feitas no governo anterior. Era sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like aqui embaixo e espero vê-los de volta em breve. Obrigado.